eu só vi isso sendo falado no Twitter, mas isso aqui é uma coisa interessante para trazer sobre a mídia hegemônica e como ela vai se comportando ao longo do tempo. Aqui, gente, eu vou trazer uma informação que um ex-repórter do UOL foi demitido ontem. E o que acontece? Por que eu quero trazer esse assunto? Quase todo grande portal, ah, ele é o local que a maioria das pessoas vai procurar informação. Então hoje, o grosso da população, né, que não caiu pro bolsonarismo, ele ainda vê informação no G1, no UOL, né, nesses grandes portais. E aí, isso aqui aconteceu ontem no Twitter e me chamou a atenção que é o Adriano Wilson, que é um repórter que fez algumas coberturas importantíssimas no UOL. Duas delas que eu posso citar aqui. A do caso do Ninho do Urubu, do Flamengo, né? Que um monte de gente morreu por conta daquele caso grotesco de como o Flamengo trata os seus jogadores de base, né? E ele também trouxe os áudios do caso Robinho. Então, se a gente for olhar, é um repórter que faz pautas que tem um olhar mais social, que tem um olhar mais crítico ao que está colocado aí, nas pautas que ele traz. E aí, gente, ele publicou ontem no Twitter, né, que ele foi demitido, onde trabalhava há 12 anos. Lamento a decisão do site, motivada por sua nova linha editorial. E agradeço aos meus colegas, leitores e ouvintes pela parceria e paciência em todos esses anos. Se souberem de alguém precisando de jornalista, só chamar. Gente, o que chama atenção é isso aqui, né? Ó, motivada por sua nova linha editorial. E aí a gente se pergunta, qual é essa nova linha editorial? Voltando, o UOL é um veículo da burguesia, tá? O UOL tá na mão do grande capital. Mas ele tinha alguns cantinhos dele mais progressistas. Então tem algumas matérias investigativas que são bastante progressistas. Tem colunistas que já se debruçaram sobre Red Pill, se debruçaram sobre bolsonarismo, entendeu? Então a gente se questiona, eles estão caindo para que lado? Mais para o lado progressista? Ou será que eles estão indo mais em direção cada vez mais à direita, mais ao conservadorismo, quiçá ao bolsonarismo? Então essa é a pergunta que fica. Eu não me proponho aqui a responder isso, mas eu proponho a trazer uma discussão aqui para a gente pensar para que lado eles vão pender, sabe? Somos aqui, acho que em grande maioria, comunistas, né? Então a gente já sabe para que lado isso daqui vai pender. Mas, né, vou trazer aqui o que eu puxei desse fio, e aí eu acho que cabe a cada um aí interpretar e entender como isso é feito. Lembrando, a mídia hegemônica ela sempre defende os seus próprios interesses, o interesse da burguesia, mas às vezes passa essas migalhas. Passa essas migalhas porque tem repórter bastante competente para fazer esse trabalho. E aí, gente, chamou atenção então a demissão dele, e não só isso, né? A mudança da linha editorial aqui, como ele bem destacou, e não foi só ele que foi demitido nessa leva. O Marcos Cândido também foi demitido e a Marie Declercq também foi demitida. Então, peraí. Está havendo então uma onda de demissões no UOL, segundo o Adriano, né, por conta de uma nova linha editorial, e a gente agora tem então 3 demitidos aqui. E aí o que eu achei interessante foi puxar então, vamos ver o tipo de matéria que eles escrevem, para a gente então ligar esses pontos. Mudança da linha editorial e as matérias que esses repórteres faziam. Então vou começar pelo Adriano, que eu já falei para vocês aqui, né? O Adriano, então, ele é o cara que recebeu os áudios do caso Robinho. Então, ele é um dos caras importantes por ter divulgado áudios que quebram totalmente aquela narrativa que o Robinho tentou construir de que havia consenso naquilo que aconteceu, de que ele não havia feito nada, tá? Os áudios que o Adriano participou, né, na produção, na investigação, e ele divulgou, comprovam, né,
tudo aquilo que a gente sabe do caso Robinho, tá? Então, ele tem aqui vários podcasts, né, sobre o caso Robinho. Ele é o repórter que primeiro chegou do Grupo UOL lá no Ninho do Urubu. Ele é um cara que, por exemplo, conseguiu, no jeitinho dele, entrar num condomínio fechado que faz divisa com o Ninho do Urubu e conseguir que um morador que fazia divisa ali com o Ninho do Urubu deixasse ele olhar para ver o que tinha acontecido. E ele foi uma das primeiras pessoas, então, a narrar que havia uma área ali do centro de treinamento do Flamengo toda retorcida, de ferro queimado e tal, o caos, né, que começa a chamar atenção para que aquele incêndio não era só um incêndio, não era só um acidente, não era só um infortúnio, né? E aí começa toda aquela investigação que desemboca, inclusive hoje, numa série do Netflix, que olha só que interessante, o UOL se orgulha de ter participado. Fica aí, né? Olha aí a coisa interessante. Para aparecer, né, para ganhar o holofote, eles colocam. Mas um dos caras que participou e é importante nesse trabalho, desempregado hoje. Sem lembrar que o caso do Ninho do Urubu até hoje não indenizou corretamente as famílias vítimas. E as que eles pagaram tem cláusula para não falar o valor da indenização e não expor como foi isso, tá? Toda vez que tem esses acordos, a gente sabe que um lado, né, é muito forte, usa do poder, né, do capital aí, para poder calar, né, e não circular determinadas informações. Então aqui, ó, tá o Adriano. E aí, gente, eu acho, né, interessante a gente então, para pensar o que seriam mudanças de linha editorial, olhar o trabalho do Marcos, tá? Então, o Marcos, a última notícia que eu achei escrita pelo Marcos foi um dueto de reportagens muito interessante que ele fez, que é essa daqui, ó, em cidade invadida por javalis, improviso e pouca eficácia marcam caçadas. O Marcos Cândido, ele decidiu investigar a questão a questão armamentista do Brasil sob um outro ponto de vista. Quando o bolsonarismo ele incentivou os CACs, né, e os colecionadores, a gente sabe a explosão que teve. Ele decidiu olhar por um viés ali do pessoal que tira a licença para arma para caçar. O javali é uma espécie invasora e ela é utilizada de desculpa para os caçadores se armarem, para os caçadores, né, comprarem munição e armamento sob a desculpa de caçar javali. E aí ele foi puxar, então, peraí, se esses caçadores estão caçando, deve estar acontecendo algo, né, em relação, então, ao problema dos javalis. E aí ele comprovou nas matérias que ele fez que não acontece nada, não tá sendo eficaz no combate do javali, e nessa matéria aqui, inclusive, né, que só 10% dos caçadores caçaram javali, entendeu? Então, quem diria, né, que a desculpa da caça seria só uma desculpa para se armar? Quem diria? Então, mais uma vez, olha a reportagem, é uma reportagem importante, né, dentro de um portal aí que é acessado por muita gente, e mais um dos demitidos nessa leva de mudança editorial do UOL. E aí, gente, a grande cereja nesse bolo é a Marie, né? Ou Marie, né? Não sei como fala o nome dela, né? Que ela já vinha há algum tempo se debruçando sobre misoginia e Red Pill. Então, olhem só as últimas matérias que ela produziu aqui pro UOL. Vida além do trabalho. Movimento nascido no TikTok luta contra escala 6x1. Nem preciso falar a toxicidade que é a escala 6x1. Meta promove anúncios danosos a mulheres, aponta relatório do governo. A internet que odeia mulheres. Cultura Red Pill cresce e ataques viralizam. E assim, gente, eu li essas matérias, tá?
Eu li essas matérias, então eu não tô só lendo o título aqui, né, sem ter lido. Não, eu li essas matérias. Eu sei do que elas tratam. Eu sei a atenção que essa repórter teve para trazer esses assuntos e ela traz, obviamente, com um viés muito crítico, sabe? Não tem. O que tá nesse título tá na matéria, entendeu? Ela tá falando realmente da cultura Red Pill que odeia a mulher, a gente sabe disso. A gente sabe também, por exemplo, ó, ela fez uma matéria sobre misoginia na internet brasileira. Infelizmente, quem sofre misoginia sabe que a internet só tem isso, né? Só tem misoginia pra tudo quanto é lado. Você vai no Twitter, é misoginia. Você vai no Instagram, TikTok e YouTube, é um monte de produtor de conteúdo dito de comédia só com ataque misógino, sabe? Então, isso é o que não falta. E aqui ela focou naquela galera que produz conteúdo Red Pill, naquela galera que ganha dinheiro com esse pessoal, que tem canal pra fazer live Red Pill ou pra fazer conteúdo curto, e aí eles dão curso, dão treinamento, sabe? Então ela pegou aqui. Ela vem fazendo várias matérias em cima disso, e a última matéria que ela produziu então pro UOL, antes de ser demitida, as mulheres que questionam o feminismo e defendem os direitos dos homens. Que obviamente, né, é uma matéria demonstrando aquelas mulheres que defendem, né, a ideologia dominante, o patriarcado, né, por uma série de interesses que elas têm, e obviamente, né, com um viés aí crítico também, tá? Então, percebam, volto aqui, motivada por uma nova linha editorial. Então, tendo visto o que a gente viu aqui, é de se esperar que o UOL então vá fazer mais matérias nesse sentido, ou seja, olhando para pautas queridas do bolsonarismo e dos conservadores em geral, e que a direita concorda também, porque a direita adora o patriarcado, a direita adora uma misoginia, sabe? Não adianta aparecer o cara de direita limpinho, né? Que eu gosto de capitalismo, mas eu não gosto de misoginia, eu não sou transfóbico. Meu amigo, se você gosta de capitalismo, isso está alicerçado nele, tá? Não tem como você descasar as duas coisas. Dentro do capitalismo, a gente não vai resolver esses problemas. Então, olhando aqui para o UOL e olhando para isso, para que lado vocês acham que o UOL vai pender? Fica a pergunta. Então, nesse cenário que já é horroroso da mídia hegemônica, lutando contra qualquer forma minimamente de progressismo, sabe? Eu tô falando muitas vezes de progressismo liberal aqui. Eu não tô falando de progressismo revolucionário, não, sabe? Para que lado vocês acham que eles vão pender? Eles oscilam entre serem o maior portal ou o segundo maior portal de notícia do país. Tá aí, gente. É bem triste aí. Eu, inclusive, esqueci de mostrar que o camarada, o Marcos Cândido aqui, ele também fez, gente, ó, outras duas aqui. Essa, inclusive, a gente trouxe em live da Osho, né? Que os funcionários sofrem, né, com a criminalidade e a empresa não tá nem aí, né, pra eles. Olha aqui, ó. Texto sobre assédio se tá comportamento sedutor da paciente. Então percebam, todas as pautas desses repórteres que foram demitidos, elas se comunicam, sabe? E isso dá um recado muito forte, então, sobre essa mudança. Então fica aí o alerta. Não vi esse alerta circulando, mas acho importante essa visão, porque, né, a gente provavelmente deve ver uma diminuição ou uma mudança dessas poucas pautas mais progressistas que saíam no UOL, tá? Então, é isso, gente. Para mim é triste porque são 3 jornalistas que têm trabalhos maravilhosos de esclarecimento do público, 3 jornalistas desempregados e um portal, né, que a gente não espera nada de lá, obviamente, mas que agora provavelmente se volta mais para a direita. Já o Era, a mídia hegemônica sempre o será, né? Mas agora, né, como que eu posso colocar? Agora tá bem virado, bem mirado pro que eles querem. Acho que era isso, YouTube. Era isso que eu queria falar dessa mudança editorial do UOL, né? Curta, comenta, compartilhe, tá? E infelizmente, né, vamos, né, por um lado,
ficar triste aí com esses repórteres que faziam um trabalho bom, que agora torcer de repente, como colocaram aqui no chat, né? Bora ICL, bora aproveitar isso, né? Bora trazer gente boa pra trabalhar, tá? YouTube, curta, comenta, compartilha. Tchau, tchau. Até o próximo corte.